Digam aí pra mim, galera, quantas formas diferentes vocês acreditam que existem de ser homem na sociedade? YouTubelenses deste Brasil, bem-vindes mais uma vez, mais um vídeo do canal O Cara no ar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre justamente o tema que a gente vinha abordando nos primeiros vídeos e que um amigo me deu um toque falando assim: será que a sua audiência, o seu público, eles sabem exatamente o que quer dizer masculinidades? E então o tema de hoje é justamente sobre o que são essas tais masculinidades que tanta gente tem falado por aí de uns anos pra cá. Então, galera, o termo masculinidades ele é relativamente novo e ele surge justamente pelo interesse nas pesquisas nesse tema específico. Então, ele surgiu graças ao trabalho árduo de pessoas que estão olhando para a questão do gênero. E você, sabe o que significa a palavra masculinidades? Acho que vocês devem ter percebido que sempre que eu falo essa palavra, eu falo ela no plural. Por que será que eu falo masculinidades e não masculinidade? Esse é um ponto importante no estudo das masculinidades, porque justamente isso é uma coisa que eu também me equivoquei várias vezes antes, porque, como eu disse, é uma coisa relativamente nova para todo mundo, para mim incluso. Usava muito a palavra masculinidade. E aí eu me dei conta de que a partir do momento que eu falo masculinidade, eu estou dizendo, de alguma forma, seja ela direta ou indireta, que existe apenas uma forma de ser homem. E vocês devem saber que isso não é verdade. Por quê? Quando eu, homem, branco, heterossexual, de classe média, estou falando de masculinidade, eu estou falando a partir da perspectiva da minha existência. E vamos combinar, né? Existem muitas formas de existir nesse mundo, não apenas a que eu estou inserido. Por que é importante salientar isso? Porque a partir do momento que eu me abro para a ideia de que a masculinidade ela é plural, eu me abro para uma gama enorme de possibilidades de me encontrar com outras realidades diferentes da minha, que chocam com a minha existência de alguma forma, não no sentido ruim de um choque que gera algo desagradável, desconfortável, mas sim um choque que me leva a raciocinar e refletir sobre a minha própria construção. Isso faz com que a gente possa, a partir do contato com algo que me é estranho e dessa fricção interna, criar uma nova perspectiva do como eu me torno um homem na sociedade. Você já se pegou em algum momento se questionando como é que é ser um homem na sociedade? Se você já fez esse questionamento, pode ficar tranquilo, não tem absolutamente nada errado com você. Por mais que às vezes venha uma vozinha interna aí, que provavelmente é gerada por todos esses ruídos externos os quais a gente está acostumado, de sermos julgados com determinados comportamentos, você é menininha, você é viadinho. Cara, fica tranquilo, não tem absolutamente nada errado com isso, porque isso é perfeitamente normal, quer dizer que você tem uma construção psíquica saudável, que você está preocupado com como é que você, um menino que está no processo de se transformar homem, pode fazer isso de uma maneira saudável. Então você aí, menino, jovem que está me escutando, já parou para refletir o que é ser homem para você? Como que esse homem existe? Quais são as características que ele apresenta? Quais os lugares ele frequenta? Com que pessoas ele se relaciona? Já parou para pensar o quão complexo é a ideia do ser homem? Porque se a gente parte da perspectiva, e a gente já falou isso em 1 ou 2 vídeos atrás, que existe apenas uma forma hegemônica de ser homem na sociedade, a gente acaba excluindo uma gama enorme de expressões de masculino e cai também na armadilha de achar que a gente pode exercer uma forma única de ser homem, o que é uma completa loucura, certo?
E para quem não assistiu, eu falo sobre isso no nosso primeiro vídeo, dá uma olhadinha lá caso você não tenha visto, e que encerra a minha expressão enquanto ser humano, acima de tudo, não somente como homem, porque eu acabo me fechando em comportamentos que talvez não sejam aqueles os quais eu me identifico em essência. Vamos lá, galera, vamos fazer um exercício rápido aqui. Pega esse figura aqui, por exemplo. Quando você olha para esse homem, quais são as características que logo de cara saltam para você? Como será que ele trata as mulheres? Como será que ele conversa e brinca com a filha ou o filho dele? Quando ele está dirigindo, qual é o tipo de postura que ele tem? Já parou para pensar que muitas das pessoas que são os nossos ídolos, muitas vezes a gente não faz a menor ideia de como são essas pessoas na vida real delas. A gente simplesmente idealiza. E normalmente a gente idealiza com aquilo que a gente acredita que ele deveria ser. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas no vídeo anterior eu falei justamente um pouco da minha experiência, quando eu estava contando um pouquinho da minha história, quando eu fui questionado sobre a minha masculinidade. Então, você já foi questionado alguma vez sobre a sua masculinidade? Então, dentro dessa perspectiva, quais são as influências que vocês aí têm para se tornarem homens? Como eu disse antes, né? Tudo aquilo que a gente consome, as pessoas com quem a gente se relaciona, os lugares que a gente anda, dizem muito a respeito daquilo que a gente está se tornando. Então conta um pouquinho para mim. Para refletir aí por um breve momento. Quem são as referências masculinas e inspiradoras que você tem? Quais as características esses homens apresentam? Considerando que nós estamos em constante construção e a gente se constitui a partir das nossas experiências e das nossas relações, os homens que estão no meu entorno, sejam eles homens próximos com os quais eu me relaciono, ou homens que estão na mídia, em lugares de exposição, formadores de opinião, eles trazem algumas características. E por que será que eu me identifico com um homem A, B ou C? Quais são as formas de existir que esse homem traz que me inspiram e me espelham para que de alguma forma, seja eu consciente disso ou não, esteja constituindo a minha própria identidade como homem? Então, galera, eu vou falar uma coisa que agora que talvez possa soar óbvia, mas tão importante quanto olhar para fora, para esses homens inspiradores que estão ao nosso redor e que talvez também estejam longe, mas que de alguma forma você se espelha neles, é muito importante, eu diria crucial, que você também olhe para dentro. Reconheça para você qual a sua essência, quais são as coisas que te inspiram, o que te motiva, o que te faz sentir vivo e vibrante. Independente do que outras pessoas possam achar, porque aí você tem uma chave poderosa para expressar com cada vez mais potência e verdade o homem que você é e o homem que você está se tornando. E lembrem-se, muito mais do que gostadores e inscritores, o que a gente quer são multiplicadores. Então, se você tem alguma coisa para compartilhar do conteúdo que você viu aqui, se ele te tocou de alguma forma especial, deixa o seu comentário aqui pra gente, porque pode ser que você nos ajude a construir conteúdos para próximos vídeos. Então eu agradeço demais a audiência de vocês, ótimos dias e até a próxima. Tchau, tchau!